Eu sou Andréia Bossóis e está no ar Mentoria em Foco. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, Dr. Marcelo Ramos. Dr. Marcelo é médico, psiquiatra, psicanalista e iremos tratar sobre um assunto muito importante na vida de você, que é empresário, profissional liberal ou até mesmo você que deseja empreender, que é a saúde mental e emocional. Muito bem-vindo, Dr. Marcelo. Tudo bem, Andréia? Tudo Como é que você está? Obrigado pelo convite, por estar aqui presente. Para a gente bater esse papo de algo tão importante na vida do empresário, né? Exatamente. Num mundo e numa sociedade onde tudo acontece ao mesmo tempo, né, doutor Marcelo? E para o empresário, para o líder, para aquela pessoa que está acostumada a sofrer pressão de todos os lados. Exatamente. E você como médico, o que você nos diz? O que é importante? Como que a gente pode cuidar da nossa saúde emocional estando achatado de todas as formas como empresário atualmente? André, é uma coisa bem complexa. É bem complexa e ao mesmo tempo simples de resolver. Mas para a gente conseguir conversar, conseguir entender sobre a saúde mental, a gente tem que começar a pensar um pouquinho da seguinte maneira. Já se perguntou, ou já pensou assim, que a gente fala muito mais de saúde mental hoje em dia do que falava antes? Sem dúvidas, né? Antigamente não se falava muito, né? Falava pouco sobre a saúde mental, mas hoje em dia se fala bastante sobre saúde mental. E por quê? A gente tem um porquê, né? Existem dois grandes fatores, né? O primeiro é um despreconceito, né? Que não existe mais aquele preconceito que existia antes, porque antigamente falar de saúde mental, falava que alguém tinha algum tipo de problema, era uma doido, vergonha. Né? Era louco. doido, né? Qualquer distúrbio era... Você tinha vergonha, se escondia um familiar que tinha algum tipo de problema mental. Até a década de 80 era assim, porque era a época do manicômio, institucionalização. Só que isso foi acabando. Até a década de 80 era muito assim. Hoje em dia já não é mais assim. Então, hoje em dia, é mais comum a pessoa procurar o psiquiatra, procurar o psicólogo. Então, foi acabando um pouco do preconceito. Só que tem mais um fator em cima. Percebeu que aumentou muito mais as doenças mentais? Os transtornos mentais hoje em dia? Por quê? Essa é a grande questão. E para isso até a gente explica um pouquinho, fica um pouquinho mais fácil de entender, e para conseguir explicar o porquê que está aumentando muito mais as doenças mentais hoje em dia, eu tenho que viajar um pouquinho com você. Eu tenho que ir na época da pré-história. É sério, na época da pré-história. Então sim. vamos. Vamos lá. Por que eu tenho que ir na época da pré-história? Porque é o seguinte, desde que a humanidade surgiu, existe uma curva de evolução do ser humano, não é assim? Sim. A gente chama de curva de evolução intelectual. Então o ser humano ele vinha evoluindo intelectualmente, desde a pré-história. E junto com essa evolução intelectual, eu tinha uma outra curva que vinha acompanhando, que era o quê? A evolução tecnológica. Então as duas curvas, elas vinham iguais até 1800. Com a Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, o que aconteceu com a tecnologia? Ela disparou. Ela disparou. Evolução intelectual? Não. Permaneceu na mesma curva de crescimento. Permaneceu seguindo a mesma curva de crescimento. É isso que acontece. Mesma curva de crescimento. E aí eu tenho uma outra coisa. Chega 1950, corrida espacial. O que aconteceu com a tecnologia a partir da corrida espacial? Um aumento muito maior ainda. Muito mais tecnologia. E a curva intelectual seguia o mesmo patamar. Chega anos 2000, vem uma nova era digital, que a gente está falando hoje em dia. O que aconteceu com a curva tecnológica? Tecnológica ascendeu vertiginosamente, né? Um foguete, né? É um foguete. É um foguete. E a cada dia é mais informação, mais conteúdo chegando. E como é que está o nosso processador interno? Continua o mesmo?
Essa é a pergunta, né? Continua o mesmo? Continua o mesmo. Então você imagina, é a mesma evolução intelectual, é o mesmo cérebro com a capacidade intelectual de assimilação, com muito mais informação para ter que Estímulos, assimilar. né? Todo Exatamente. tipo de estímulo. Todo estímulo externo. O que acontece com essa mente? Não consegue lidar. Overflow. É bem isso. Então, acho que a maneira mais fácil de explicar e entender esse grande aumento dos transtornos mentais hoje em dia é isso. Sabendo disso, doutor, quando que eu, empresária, profissional liberal, líder de algum setor, quando que liga o sinal de alerta? Quando eu preciso procurar ajuda? Quando que eu posso começar a perceber que não estou indo bem mental e emocionalmente? Olha que interessante, Andréia. Existe doença mental da moda? Eu acho que não. Olha que interessante. Existe. Sim. E isso que causa o grande viés no nosso entendimento de saúde mental. Eu vou te explicar o porquê. Há alguns anos atrás, você escutava muito falar assim, como se fosse uma coisa legal. Ai, amiga, eu tô deprê. Não gostava de falar assim? Uma amiga que sai com a outra, ai, não vou sair hoje que eu tô deprê. Como se a depressão fosse algo normal, fosse algo bom de se sentir. Não é? Fosse um estado de humor. Um estado de humor. Passageiro. Ou então, que é pior que isso, a tia vai no médico e diagnostica o transtorno do pânico. Ela chega em casa, conta para outra. Eu acho também que eu estou sentindo a mesma coisa que ela. Por genes espelhos, né? É, porque você começa a achar que também está com a mesma sintomatologia, entendeu? Ou então, você percebeu que de repente todas as crianças da escola, todos tinham um transtorno de déficit de atenção. Sim. Foi um boom da moda déficit de Ainda atenção. viu, doutor? Ainda Hoje é menos, nas escolas. mas há uns anos atrás, então, existem as doenças mentais da moda. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas por que isso? O moda. que é isso? Justamente. A sociedade cria esse tipo de doença ou a própria classe médica entende que existe um conjunto de sintomas, que é um transtorno, e aí começa a diagnosticar deliberadamente? Existem pessoas realmente com esses sintomas, que realmente precisam de tratamento, e outras pessoas que não estão necessariamente nessa categoria. E é onde a gente perde quem realmente precisa do tratamento. Porque quem realmente precisa, às vezes tem vergonha de dizer que está com algum tipo de problema. Sente envergonhado. Isso acontece muito. E não procura ajuda profissional. Principalmente quem? Aqueles que se acham, se entendem, autocapacitados. Autossuficientes. Né? E quem são esses? Quem são, doutor? Geralmente são quem? São os líderes, os empresários. Os que estão acima da pressão, né? Exatamente. Segura aí que daqui a pouquinho o doutor Marcelo vai explicar pra gente o que fazer nesses casos. Hospital de Olhos do Alto Tietê. E eu vou sempre repetir essa pergunta para vocês, gente. Vocês estão cuidando da saúde dos seus olhos? Às vezes a gente não dá muita importância, mas é importante também você fazer exames de rotina, né? Para ver se está tudo certinho, se está enxergando bem. Inclusive, centro cirúrgico já está funcionando e além do centro cirúrgico, você também consegue fazer consultas e exames e vários procedimentos aqui, tá bom? Como mapeamento de retina, retinografia simples, microscopia especular de córnea, topografia de córnea, ceratometria, ultrassonografia diagnóstica, paquimetria ultrassônica, tomografia de coerência óptica OCT, campemetria e entre outros procedimentos. Eles estão localizados aqui na Rua Barão de Jaceguai, número 522, no centro de Suzano. Então não perca mais tempo, marque uma consulta agora e venha ver como está a saúde dos seus olhos. Olá, meu nome é Emanuela Isabel, estou aqui para fazer um convite especial. De segunda a sexta, o Rede Alto Tietê News está na sua telinha às 8 da noite, trazendo notícia com credibilidade para você. E a reprise do jornal é às 11h30 da noite. Não esquece, hein? Você tem um encontro marcado de segunda a sexta às 8 da noite no seu Rede Alto Tietê News.
Estamos de volta com Mentoria em Foco e hoje conversando com o Dr. Marcelo Ramos, médico psiquiatra, psicanalista, tratando sobre assuntos da saúde mental e emocional a líderes empresários e profissionais liberais. Estávamos aqui conversando, doutor, sobre os empresários e líderes autoexecutivos, CEOs, pessoas de alta posição no mundo corporativo e dos negócios que têm dificuldade de aceitar que tem problemas mental e emocional, né? Estávamos falando que existe uma certa banalização, que hoje em dia todo mundo acha que tem algum tipo de transtorno e muitas vezes quem tem de fato por algum preconceito ou por medo de estar vulnerável, mostrar-se vulnerável. Explica um pouquinho pra gente, doutor, como funciona a mente desse líder, desse empresário, desse autoexecutivo ou profissional liberal? Agora você imagina, André, esse empresário, ele não é diferente de outra pessoa, não. A mente intelectual, lembra daquela curva de evolução que a gente comentou? A evolução tecnológica com a evolução intelectual? Sim. Ele está no mesmo patamar. Então imagina quanto de informação chega para ele. Só que numa outra pessoa, em outro cargo, talvez chegue menos informações, menos situações, não é assim? De repente, ele tem reuniões para marcar, ele tem mensagens de textos o tempo inteiro chegando, problemáticas da sua empresa, contas para pagar, faturamentos com problema, a pandemia, né? Não vamos esquecer disso que teve crises econômicas, crises políticas, tudo isso aí, fatores externos e internos dos mais diversos. E é pesado para o empresário, para uma mente empresarial. E isso vai cada vez mais piorando. E o que acontece? Essa mente que a gente brinca, vai começando a entrar aqui em parafuso. Então começa a ter vários conflitos mentais. Vários conflitos. É onde começa a ter os pequenos problemas dos transtornos mentais. E eu brinco que o homem tá mais... tem um privilégio a mais do que a mulher, né, empresária, né? Porque a mulher empresária, ela sofre muito mais. Porque a mulher empresária, ela tem que cuidar ainda da casa, não é? Sim. Porque ela não deixa de cuidar da casa, do lar dela, filhos, administração da vida social, é muito pior, não é assim? Sim. Então, como fica a mente de um empresário? É isso que eu te perguntei. Quando que a gente começa a dar um sinal de alerta? Poxa, eu preciso de ajuda. Aí, é que eu sempre pergunto para os meus pacientes assim: quando foi a última vez que você olhou para o espelho e você disse assim, aquele ali sou eu? Quando foi a última vez? Porque você é capaz de administrar uma empresa, um negócio, uma família, várias famílias às vezes, né? Mas não é capaz de administrar a si mesmo. A física quântica defende um conceito, doutor, de que nós somos, existe uma lacuna entre quem eu sou para o mundo e quem eu sou de verdade. Essa lacuna, ela consiste em todas as peles sociais que nós exercemos. E o empresário, e vamos falar agora da empresária, como você bem citou, nós temos muitas peles sociais, nós temos muitos papéis sociais. Então eu sou líder, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou alguém da sociedade, eu pratico algum trabalho voluntário em alguma comunidade, eu exerço muitos papéis. Porém existe uma distância entre a forma como eu sou vista, como o mundo me reconhece e a forma como eu sou de verdade. Exatamente. E essa lacuna, ela vai sendo formada ao longo da minha existência, ao longo da minha jornada, a partir das muitas experiências que eu tive e a partir da forma como eu enxerguei cada uma delas. Quando existe um grande distanciamento, não é raro, eu mentoro empresários e profissionais liberais, não é raro o mentorado não saber quem ele é. Ele só se reconhece a partir do reconhecimento do outro. Ele só sabe quem ele é a partir do exercício de um papel social. Agora, ter que se encarar, eu comigo mesma no espelho, quem é a Andréia, quem é você, eu convido você que está nos assistindo, se olhe no espelho e faça esse exercício. Se chame pelo nome. Você se reconhece?
Você sabe quem você é, a despeito dos muitos papéis sociais que você exerce? Isso é um exercício de saúde para a saúde mental, certo, doutor? Exatamente, é bem isso. Isso que eu sempre brinco, é a grande prática. A gente chama na psicoanálise o seguinte, chama de máscaras sociais, que é a mesma coisa que sempre diz. Porque desde que você vem para o mundo, você sai do útero, você já tem que criar a primeira máscara, que é do convívio sociofamiliar. E colocam expectativas sobre você. E aí você tem que se adaptar a cada habitat que você vai entrando. Você entra primeiro sociofamiliar, depois a socioescolar, depois a sociosocial. Então, cada máscara que você vai criando, e daqui a pouco, quando você vai ver, eu brinco que a brincadeira, a analogia que eu crio é o seguinte, são roupinhas de astronautas que vamos nos vestindo para enfrentar o mundo. Ela fica daqui a pouco tão pesadinha, tão pesada, que você não se enxerga mais como é que você está lá por dentro da roupinha. Já iremos concluir esse assunto depois dos nossos comerciais. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto hashtag TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. Hashtag TV na Rua Suzano. A Rede Alto Tietê TV não está só na TV. Você pode ficar por dentro de tudo através do site portalredealtotietê.com.br, aonde você encontra toda a programação da TV, os principais anunciantes da região, dicas de moda e beleza com a Renata Fantarelli, transmissão ao vivo do canal, além de toda a parte jornalística com informações do Alto Tietê atualizadas diariamente. Rede Alto Tietê, a sua TV local. Voltamos com o programa Mentoria em Foco e hoje com o Dr. Marcelo Ramos, médico, psiquiatra, psicanalista, que está aqui nos explicando em que momento nós devemos ligar o sinal de alerta para a nossa saúde mental e emocional. Interessante. Tem agora, lembra que a gente falou da brincadeira da doença da moda, né? E agora tem uma nova doença da moda, né? Dos Qual? empresários. Síndrome de burnout. Já escutou, André? Já escutei, já tive até diagnóstico disso. Mas você sabe que eu acho que eu estava fora de moda, né? porque faz uns 15 anos que eu fui diagnosticada. Então, você não estava fora da moda, você estava com burnout. É diferente isso. Sim. E você vê que justamente quando você começa a identificar os sintomas, que você não está bem consigo mesmo, que você vê que alguma coisa está errada. E onde que você percebe isso? É no seu desempenho na empresa. Começa a ficar mais irritado com coisas simples do cotidiano na empresa. Começa até no trânsito. O trânsito é um sinal bem fácil de você perceber. Começa a ficar mais impaciente e isso afeta, isso vai afetando. Você começa a ter perdas na sua empresa. Por quê? Você não é a cabeça, você não é o gestor e você vai tendo perdas. É a hora de você parar. É hora de parar e procurar ajuda. Quando o seu desempenho, aquilo que você normalmente estaria acostumado a lidar, começa a ficar pesado demais. Começa a alterar. E aí é a hora que eu devo procurar ajuda médica. Deve procurar ajuda de um profissional. De um profissional de psicoterapia. Certo. Para que ele comece a te ajudar. Porque muitas vezes nós sozinhos não conseguimos. Nem identificar, né? Nem identificar. É aquela lacuna que você falou. O corpo, ele não fala? Não começa a enxaqueca, dor de estômago, dor nas costas? É que está o problema, André. Quando é que o corpo fala? Quando o negócio já passou da hora de ter que ter consertado.
Mas eu acho que todo mundo, depois dos 40, o corpo tá falando alguma coisa. Então, tá todo mundo com tempo que tá com problema, viu? Já não tá respondendo com mais. Problema, então, doutor. Quer ver que legal? A gente vê sistema autoimune, ele é muito sensível com o corpo mental. Ele é muito sensível. Alterações mentais dão alterações autoimunes. E você vê pacientes com alterações alérgicas. E você vai procurar, assim, que empresários, pessoas que têm uma vida de estresse, têm facilidades a doenças alérgicas. Todas as ites aí que você ouve falar, rinite para frente, quem que vai ter? Pessoas de nível de estresse mental. E daí vai. E aí é hora de procurar ajuda, tratar, né? Existe a doença mental e emocional, ela seria, assim, um problema de software? Ou às vezes é problema de hardware mesmo? A pergunta é muito interessante. Para você que está me ouvindo, software, assim, seria o sistema que processa ou as peças que formam o sistema? Hardware seria a parte mecânica e software seria comportamental, tá bom? Os dois. As duas situações podem estar acontecendo. Ou uma está interligada à outra. Porque uma está interligada com a outra. Eu posso, primeiramente, somente ser comportamental. E depois começar a afetar a minha mecânica. Corroer as peças, né? Por quê? É o que acontece. Uma vez eu fiz uma entrevista, até me perguntaram se o medicamento realmente era necessário. Por que o medicamento é realmente necessário? É quando a mecânica falha. Eu tenho uma baixa, por exemplo, de recaptação de serotonina cerebral numa depressão. Quer dizer o quê? A minha mecânica falhou. Do comportamento passou para quê? Passou para a questão da mecânica. Mas começa no comportamento, doutor? Geralmente começa sempre no comportamento. Olha que incrível. Sempre no comportamental. Então, e a gente vê assim... Só o remédio, então, dificilmente ele vai tratar a causa. Eu falo, é a grande problemática que nós temos hoje em dia. Que temos que ter em conta isso aí. O remédio sozinho não vai resolver o problema. É por isso que todo paciente que tem algum tipo de transtorno, ele tem que procurar a ajuda da psicoterapia junto. O remédio sozinho não. O remédio é a dipirona, né? Ele vai baixar, ele vai melhorar o sintoma. A sintomatologia. Mas não vai tratar a causa. É a brincadeira. Como é que eu apago o fogo? É com água ou com areia? Essa brincadeira dessa pergunta é interessante, né? Porque tudo depende do quê? Da causa do princípio do fogo. Porque se depende do que você usar, você pode piorar, não é assim? Exatamente. O incêndio. Então o que eu tenho que descobrir? O que causou meu incêndio? E não é um problema mental do empresário ou de qualquer outro tipo de transtorno mental, eu tenho que saber qual que é a causa. Eu tenho que ir na origem da causa. É por isso que a psicoterapia. Eu trabalho no meu consultório com terapia em hipnose. Então a hipnose é uma ferramenta que eu uso muito interessante para tentar achar a causa dos transtornos mentais. Bacana. Nas lacunas que você comentou, nessas lacunas, essas máscaras que muita gente tem. E a gente brincadeira que sempre fala assim, né? São os 4 princípios que nós temos, né? Raiva, medo, mágoa e culpa. Todos nós temos que processar esses sentimentos em nós. Eu falo que os 4 juntos formam o que chamamos de perdão. Perdão. Por quê? O perdão é ressignificar esses conceitos? É ressignificação. Ressignificação mental. É uma coisa que, agora falando dessa maneira aqui, fica assim, mas espera aí. Dá agora na cabeça de todo mundo em casa e tu fica assim, bum. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu vou conseguir? Como assim perdão? Porque a gente está acostumado com aquele perdão de que passar em outros conceitos, parecido ao conceito religioso. Não, não é nisso que eu estou indo. Eu estou indo num perdão de você, do autoconhecimento, do resetar o seu software, melhorar o seu cérebro, o autoconhecimento, se conhecer de verdade, conhecer cada princípio do seu eu interno. Porque o conhecer o eu interno é a autocura. É onde que eu brinquei, falei assim, como é que eu posso gerir um negócio, uma empresa, se eu não faço a gestão de mim mesma? E como é que eu faço a gestão de si mesmo? Conhecendo? Conheça-te a ti mesmo e se libertará. Não fui eu que falei essa frase. E essa frase, tá aí na humanidade,
Doutor, incrível. Você quer deixar o seu contato para as pessoas que precisam de psicoterapia, precisam de ajudas? Se quiser deixar o seu contato, e você que está nos assistindo, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, quer continuar a falar sobre um assunto tão importante, tão relevante, entre em contato com as mídias, as redes sociais da Rede Alto Tietê TV e a gente vai ter muito prazer em te responder. Vou deixar o Instagram, é drmarcelo.ramos, drmarcelo.ramos, tudo junto em minúsculo. Entra lá na minha página do Instagram e lá a gente consegue, vai ter todas as indicações para me procurar o contato. Muito bem. E tem alguns videozinhos também, bastante coisinha, André, para assistir lá também, bem legais. Que bom, muito obrigada pela presença. Esse foi o Mentoria em Foco, um programa voltado ao mundo e ao universo dos negócios.